O povo que sobreviveu por milênios. Pesquisa e autoria de audiobook, BP, Valdemir Melo. Quem são os sumerianos? Os sumérios foram uma civilização pioneira que desenvolveu um sistema de escrita, estabeleceu escolas, codificou leis e inventou a roda. Eles eram um povo profundamente espiritual e criativo, deixando um legado cultural duradouro. Acredita-se que a civilização suméria tenha sido criada pelos Anunnaki, divindades que vieram dos céus e ensinaram aos sumérios tudo o que eles precisavam saber para construir uma civilização. Círculo preenchido. Os sumérios foram inovadores em diversas áreas, como a escrita, a educação, a lei e a engenharia. Círculo preenchido. Eles tinham uma profunda espiritualidade e reverenciavam seus deuses e deusas. Círculo preenchido. Sua arte e arquitetura eram criativas e expressavam sua paixão pela beleza. Círculo preenchido. A civilização suméria acreditava que sua existência tinha origem divina e que seu propósito era servir os deuses. Círculo preenchido. A história dos Anunnaki e sua influência sobre os sumérios ainda é objeto de estudo e debate. Os sumérios não eram apenas uma civilização, eles eram um farol de progresso que brilhava intensamente contra o pano de fundo da história. Eram pioneiros que ousavam sonhar, questionar e explorar. Olhavam para o mundo ao seu redor e viam não apenas o que era, mas o que poderia ser. Foram os primeiros a fazer as perguntas que definiriam a humanidade: quem somos nós? De onde viemos? Qual é o nosso propósito? Os sumérios foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, o cuneiforme, gravando suas histórias, leis e conhecimentos em tábuas de argila que sobreviveram por milênios. Foram os primeiros a estabelecer escolas, passando seu conhecimento de geração em geração, garantindo que sua sabedoria não se perdesse nas areias do tempo. Foram os primeiros a codificar leis, mapear as estrelas e inventar a roda. Em todos os aspectos da vida, os sumérios eram verdadeiros inovadores. Mas os sumérios não se tratavam apenas de inovação. Eram um povo de profunda espiritualidade e sabedoria profunda. Seu panteão de deuses e deusas, seus mitos e lendas, seus rituais e cerimônias eram todos reflexos de seu entendimento do mundo e de seu lugar nele. Viam o divino em tudo, desde o nascer do sol até a mudança das estações, e sua religião era um testemunho de seu assombro e reverência pelo mundo à sua volta. Os sumérios também eram um povo de grande riqueza cultural. Sua arte, música, literatura e arquitetura eram todas expressões de sua criatividade e paixão pela beleza. Desde a epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, aos zigurates, estruturas imponentes que alcançavam os céus, os sumérios deixaram um legado cultural que continua a inspirar e cativar até hoje. Mas quem eram os sumérios? Disse que os sumérios foram a primeira civilização da história humana. Disse que a civilização suméria foi criada pelos Anunnaki, um grupo de divindades que veio dos céus e ensinou-lhes tudo para construir uma civilização inteira que ainda ressoa em nossas sociedades modernas. Para entender quem são os Anunnaki, devemos mergulhar profundamente em quem eram os sumérios. Este livro e-book contém informações valiosas de fontes históricas, e seu propósito é fornecer-lhe uma base fundamental para entender os pilares sobre os quais nossa sociedade se desenvolveu. Esta é uma história de inovação, resiliência e uma busca incansável pelo conhecimento. Esta é a história da Suméria, o berço da civilização. As origens dos sumérios estão envoltas em mistério, sua história gravada nas areias do tempo. Quem eram essas pessoas, esses pioneiros da civilização? De onde eles vieram? Como construíram uma sociedade tão complexa e avançada em uma época em que a maior parte do mundo ainda estava na Idade da Pedra? Estas são as perguntas que têm intrigado historiadores e arqueólogos por séculos. E estas perguntas serão respondidas ao longo deste livro e-book. Os sumérios eram um povo não semita que falava uma língua isolada, uma língua não relacionada a qualquer outra língua conhecida. Isso tornou difícil para os historiadores rastrear suas origens.
Algumas teorias sugerem que eles migraram do leste, possivelmente da região do atual Irã. Outros propõem que eles eram indígenas da região, evoluindo a partir de uma cultura local chamada de Ubaide. O período Ubaide, que antecede os Sumérios, foi caracterizado por grandes assentamentos de vilas, o desenvolvimento de cerâmica e avanços na agricultura. Foi um momento de significativa mudança social e econômica, preparando o terreno para o surgimento dos Sumérios. O período Ubaide, que durou de cerca de 6.500 a 3.800 a.C., foi marcado por avanços significativos em vários aspectos da sociedade. O povo dessa época era principalmente agricultor, aproveitando as terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates. Eles cultivavam trigo e cevada, criavam gado e desenvolviam sistemas de irrigação, demonstrando um entendimento de agricultura bastante avançado para a época. Mas o povo Ubaide não era apenas formado por agricultores. Eles também eram artesãos habilidosos, criando cerâmica que era distinta em seu design e artesanato. A cerâmica deste período era caracterizada por sua alta qualidade e designs intrincados, muitas vezes retratando cenas do cotidiano. Esta cerâmica nos oferece um vislumbre da vida do povo Ubaide, das suas crenças e sua cultura. O período Ubaide também viu o desenvolvimento de grandes assentamentos de vilas. Esses assentamentos eram caracterizados por sua arquitetura única, incluindo grandes casas de vários cômodos construídas com tijolo de lama. O maior desses assentamentos recebeu o nome de Eridu, que muitos consideram a primeira cidade do mundo. Eridu foi um grande centro da cultura Ubaide, e é aqui onde vemos os primeiros sinais de urbanização. A estrutura social da cultura Ubaide era complexa, com claras indicações de estratificação social. A sociedade era dividida em várias classes, incluindo sacerdotes, oficiais, artesãos, agricultores e escravos. Essa estrutura social indica uma sociedade organizada e hierárquica. Uma sociedade às portas do que consideramos uma civilização. Após o período Ubaide, chegamos a um momento crucial na história da Suméria, o período Uruk. Nomeado após a antiga cidade de Uruk, este período, que durou de cerca de 4.000 a 3.100 a.C., foi um momento de profunda transformação e crescimento. Foi durante este tempo que a civilização suméria realmente começou a tomar forma, estabelecendo as bases para a primeira civilização conhecida do mundo. O período Uruk foi marcado por avanços significativos na tecnologia, o desenvolvimento da escrita e o estabelecimento de estruturas políticas. Esses avanços foram impulsionados por uma população em rápido crescimento, o que levou a uma complexidade social aumentada e a necessidade de métodos mais eficientes de comunicação e governança. Um dos avanços mais significativos do período Uruk foi o desenvolvimento da escrita. Os sumérios foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, conhecido como cuneiforme. Esse sistema, que começou como uma série de pictogramas, evoluiu ao longo do tempo em um sistema complexo de marcas em forma de cunha feitas em tábuas de argila. Esse desenvolvimento foi um grande marco na história humana, pois permitiu o registro da história, leis e registros administrativos, abrindo caminho para as sociedades complexas das civilizações posteriores. O período de Uruk também presenciou o estabelecimento de estruturas políticas. A crescente complexidade da sociedade suméria exigiu o desenvolvimento de um sistema de governança. Os sumérios estabeleceram cidades-estado, cada uma governada por um rei, com o cargo chamado de lugal. Essas cidades-estado eram entidades políticas independentes, cada uma com seu próprio governo e governante. Essa estrutura política forneceu um arcabouço para a organização da sociedade e a administração de assuntos públicos. A cidade de Uruk foi um grande centro da civilização suméria. Era uma das maiores cidades do mundo na época, com uma população de até 80.000 pessoas. A cidade era um centro de comércio, religião e política, e sua influência se estendia muito além de suas próprias fronteiras.
Após o período de Uruk, a civilização suméria chegou ao período dinástico antigo, um momento em que a civilização suméria atingiu seu auge. Este período foi de cerca de 2900 até 2350 a.C. O período dinástico antigo viu o surgimento de poderosas cidades-estado, cada uma governada por um lugar, ou rei. Essas cidades-estado, incluindo Eridu, Uruk, Ur e Lagash, eram entidades políticas independentes, cada uma com seu próprio governo e governante. Eram centros de comércio, religião e política, sua influência se estendendo muito além de suas próprias fronteiras. As cidades-estado frequentemente entravam em guerra entre si, disputando o controle de recursos e territórios. Esses conflitos levaram ao surgimento de reis poderosos, que estabeleceram os primeiros impérios conhecidos. O mais famoso destes foi o Império Acádio, estabelecido por Sargão da Acádia, que é considerado um dos primeiros grandes líderes militares do mundo. O período dinástico antigo também foi um tempo de florescimento cultural. Os sumérios desenvolveram um rico corpo de literatura, incluindo a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas. Este poema épico, que conta a história do herói Gilgamesh e sua busca pela imortalidade, oferece um vislumbre das crenças, valores e lutas do povo sumério. A arte também floresceu durante este período, com a criação de esculturas intrincadas, relevos e cerâmica. Os sumérios eram artesãos habilidosos, e sua arte era caracterizada por sua atenção aos detalhes, seu realismo e sua simbologia. Essas obras de arte oferecem uma janela para o mundo dos sumérios, revelando suas crenças, seus valores e seu modo de vida. Os sumérios não foram apenas pioneiros da civilização, eles eram visionários, suas mentes repletas de ideias que estavam muito à frente de seu tempo. Desde sua compreensão do tempo até a fundação das primeiras escolas, os sumérios foram verdadeiros inovadores, uma vez que seu legado ressoa através das eras. Uma das inovações sumérias mais significativas foi o desenvolvimento do conceito de tempo. Enquanto a maioria das civilizações antigas baseava seu conceito de tempo nos movimentos do Sol e da Lua, os sumérios adotaram uma abordagem diferente. Eles dividiram o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. Esse sistema sexagesimal, baseado no número 60, ainda é usado hoje, um testemunho do legado duradouro dos sumérios. Os sumérios também foram os primeiros a estabelecer escolas, conhecidas como Eduba, ou casas de tabuletas. Essas escolas eram principalmente para meninos de famílias ricas, que aprendiam a ler e escrever cuneiforme, além de aprender matemática, história e direito. Os Eduba eram mais do que apenas locais de aprendizado, eram o berço dos escribas, oficiais e sacerdotes que desempenhavam um papel crucial na sociedade suméria. Outra inovação da Suméria significativa foi o desenvolvimento da roda. Embora a origem exata da roda seja desconhecida, a roda mais antiga conhecida foi encontrada na Mesopotâmia e remonta a cerca de 3500 a.C. Os sumérios usavam a roda para transporte, fabricação de cerâmica e até para irrigação, demonstrando sua capacidade de adaptação e inovação. Isso não apenas revolucionou o transporte, mas também levou à criação de uma das armas mais poderosas da antiguidade, a biga. A roda preparou o cenário para a criação de bigas, que mais tarde se tornariam um símbolo de poder e status em muitas civilizações antigas. Os sumérios também eram engenheiros habilidosos, desenvolvendo sistemas de irrigação complexos para regar suas plantações. Esses sistemas, que incluíam canais, diques e reservatórios, permitiram aos sumérios transformar a paisagem árida da Mesopotâmia em um centro agrícola fértil. Essa capacidade de manipular seu ambiente foi um fator-chave no sucesso da civilização suméria. Agora, vamos direcionar nossa atenção para analisar um desenvolvimento específico que já citamos anteriormente, o sistema de escrita sumério, o cuneiforme. Vamos explorar suas origens, seu desenvolvimento e sua importância, revelando como esse antigo sistema de escrita moldou nossa compreensão da civilização suméria e do mundo do Antigo Oriente Próximo.
O cuneiforme, que significa em forma de cunha, em latim, começou como uma série de pictogramas, ou símbolos pictóricos, por volta de 3200 a.C. Esses pictogramas iniciais eram simples e diretos, representando objetos ou conceitos. No entanto, à medida que a sociedade suméria se tornava mais complexa, seu sistema de escrita também evoluía. Os pictogramas se transformaram em uma série de marcas em forma de cunha, que podiam representar não apenas objetos, mas também ideias abstratas, sons e elementos gramaticais. O desenvolvimento do cuneiforme foi um momento revolucionário na história humana. Pela primeira vez, os humanos podiam registrar seus pensamentos, suas leis, suas transações e sua história. Eles podiam se comunicar através do tempo e do espaço, preservando seu conhecimento para as gerações futuras. Esse foi um grande passo em direção às sociedades complexas das civilizações posteriores. Aprender a ler e escrever cuneiforme era uma tarefa difícil, exigindo anos de estudo. Essa tarefa era realizada por uma classe especial de escribas, que eram altamente respeitados na sociedade suméria. Esses escribas não eram apenas escritores, também eram professores, juízes e oficiais, desempenhando um papel crucial na administração das cidades-estado. As tábuas cuneiformes que sobreviveram até os dias de hoje nos fornecem uma riqueza de informações sobre os sumérios. Elas contêm registros econômicos, leis, hinos, orações, feitiços mágicos e até obras literárias. Essas tábuas são um testemunho da riqueza e complexidade da sociedade suméria, revelando uma civilização que era notavelmente avançada para a sua época. Como podemos observar, a civilização suméria não era apenas inovadora, mas também profundamente reflexiva. Os sumérios não eram apenas inventores, eles também eram filósofos, poetas e estudiosos, suas ideias e crenças gravadas nas tábuas de argila que resistiram aos estragos do tempo. Os sumérios eram profundamente religiosos, suas vidas entrelaçadas com sua devoção a um panteão de deuses e deusas. Essas divindades eram chamadas de Anunnaki. Cada Anunnaki tinha suas próprias personalidades, domínios e histórias, sendo o coração da religião suméria, influenciando todos os aspectos de sua sociedade. No ápice do panteão sumério estavam An, o deus do céu, e Enlil, o deus do vento e das tempestades. Essas divindades eram vistas como os governantes supremos dos deuses, sua vontade moldando o destino tanto de deuses quanto de mortais. Abaixo deles havia uma série de outros deuses e deusas, cada um responsável por diferentes aspectos do mundo natural e da vida humana. Entre essas divindades estavam Enki, o deus da água e da sabedoria, Inanna, a deusa do amor e da guerra, Utu, o deus do sol, e Nana, o deus da lua. Cada uma dessas divindades tinha seus próprios templos e sacerdócios, sua adoração formando uma parte central da vida suméria. Os sumérios acreditavam que seus deuses estavam intimamente envolvidos em suas vidas. Eles viam a mão dos deuses na mudança das estações, no sucesso de suas colheitas e nos resultados de suas guerras. Acreditavam que, ao honrar os deuses através de rituais, sacrifícios e hinos, poderiam ganhar seu favor e garantir a prosperidade de seus estados-cidade. Os mitos e lendas dos sumérios revelam uma cosmologia rica e complexa. Desde a criação do mundo até as aventuras épicas de seus deuses, essas histórias eram mais do que apenas entretenimento. Eram uma forma dos sumérios entenderem o mundo ao seu redor, explicar os mistérios da natureza e explorar a condição humana. Considerando que as divindades reverenciadas pelos sumérios, e mais tarde pelos acadianos e assírios, são o principal assunto de estudo neste livro e-book, aprofundaremos estes assuntos assim que tivermos estudado suficientemente toda a história e desenvolvimento da civilização suméria. Por enquanto, vamos observar atentamente a arte e arquitetura que surgiram dentro da civilização suméria. Os sumérios eram artesãos habilidosos e arquitetos inovadores, seus esforços criativos nos proporcionaram um vislumbre de suas crenças, seus valores e sua compreensão do mundo.
A arte suméria era caracterizada por sua atenção aos detalhes, seu realismo e sua simbologia. Os sumérios criaram esculturas intrincadas, relevos e cerâmicas. Suas obras frequentemente retratam cenas do cotidiano, rituais religiosos e contos mitológicos. Essas obras de arte não eram apenas decorativas, eram uma forma de expressar as crenças e valores dos sumérios, suas esperanças e medos. Um dos exemplos mais famosos da arte suméria é o estandarte de Ur, uma caixa de madeira incrustada com conchas e lápis-lazuli. Este artefato, que remonta a cerca de 2.600 anos antes de Cristo, retrata cenas de guerra e paz, revelando a compreensão suméria da natureza dual da existência humana. A arquitetura suméria era igualmente impressionante, caracterizada por sua grande escala e design funcional. Os sumérios foram os primeiros a construir zigurates, pirâmides escalonadas que serviam como templos para os deuses. Essas estruturas, muitas vezes os edifícios mais altos da cidade, eram um testemunho da habilidade arquitetônica dos sumérios e de sua profunda reverência pelo divino. A cidade de Uruk, em particular, era conhecida por suas maravilhas arquitetônicas. A cidade abrigava o distrito de Eana, um complexo de templos e zigurates dedicados à deusa Inanna. O maior desses edifícios, o Templo Branco, era uma maravilha da arquitetura antiga, suas paredes caiadas brilhavam ao sol. Agora voltemos nosso olhar para o sistema legal sumério, um dos pilares de sua sociedade. Os sumérios foram uma das primeiras civilizações a desenvolver um sistema legal abrangente. E suas leis forneciam a estrutura para a ordem social e justiça. O sistema legal sumério baseava-se no princípio de olho por olho. Isso lhe soa familiar. Esse princípio, conhecido como lex talionis, estipulava que a punição por um crime deveria ser igual ao dano causado pelo crime. Embora isso possa parecer severo pelos padrões modernos, foi um passo significativo em direção ao conceito de justiça proporcional, a ideia de que a punição deve se adequar ao crime. As leis sumérias cobriam uma ampla gama de questões, desde direitos de propriedade e regulamentos comerciais até casamento e divórcio. Essas leis não eram apenas regras, eram um reflexo dos valores e crenças dos sumérios, sua compreensão de justiça e equidade. Um dos exemplos mais famosos da lei suméria é o Código de Ur-Nammu, o código de leis antigas mais conhecido. Este código, que remonta a cerca de 2.100 anos antes de Cristo, contém leis sobre uma variedade de questões, incluindo roubo, assassinato e adultério. O código é notável por sua ênfase na justiça e nos direitos do indivíduo, princípios que ainda são centrais em nossos sistemas legais hoje. A aplicação destas leis era responsabilidade do lugal, ou rei, e do ensi, ou governante da cidade. Estes governantes eram vistos como representantes dos deuses, e sua autoridade provinha de seu mandato divino. Eles eram responsáveis por manter a ordem, resolver disputas e garantir o bem-estar de seu povo. Ao nos aprofundarmos no mundo da lei suméria, vemos uma civilização que não era apenas avançada, mas também profundamente reflexiva. Os sumérios não eram apenas governantes e legisladores, eles também eram filósofos e moralistas, e suas leis refletiam seu entendimento sobre justiça e a condição humana. Agora, vamos dar uma olhada na economia suméria. Como você pode imaginar, os sumérios também tiveram a primeira economia do mundo. Era um sistema complexo de gestão de recursos, comércio e trabalho que sustentava sua sociedade e impulsionava sua prosperidade. A economia suméria era principalmente agrária, baseada no cultivo de culturas como cevada, trigo e linho, e na criação de animais. As planícies férteis da Mesopotâmia, irrigadas pelos rios Tigre e Eufrates, forneciam aos sumérios recursos abundantes, permitindo-lhes sustentar uma grande população e construir cidades-estados prósperas. Os sumérios, no entanto, não eram apenas agricultores, mas também artesãos habilidosos, como já mencionamos, que produziam uma ampla variedade de bens, incluindo cerâmica, têxteis e trabalhos em metal.
Estes produtos não eram apenas para consumo local, mas também eram comercializados com regiões vizinhas, tornando os sumérios uma das primeiras civilizações a se envolverem em comércio de longa distância. O comércio era uma parte vital da economia suméria, fornecendo-lhes bens e recursos que não estavam disponíveis localmente. Os sumérios negociavam com regiões tão distantes quanto o Vale do Indo e o Egito, trocando seus excedentes por materiais preciosos como lápis-lazuli, ouro e madeira de cedro. Os sumérios também foram pioneiros no desenvolvimento de instituições econômicas. Eles estabeleceram sistemas complexos de crédito e dívida, com empréstimos sendo registrados em tábuas de argila. Eles também desenvolveram um sistema de pesos e medidas, que facilitava o comércio. Nesse contexto, os templos desempenhavam um papel crucial na economia suméria. Eles não eram apenas locais de adoração, eram também centros econômicos, possuindo vastas extensões de terra e empregando uma grande força de trabalho. Os templos atuavam como bancos, emprestando grãos aos agricultores e coletando juros sobre empréstimos. Eles também atuavam como armazéns, armazenando bens excedentes e redistribuindo-os para a população. O papel econômico do templo na sociedade suméria não pode ser exagerado. Os templos possuíam vastas extensões de terra, que eram trabalhadas por dependentes do templo e escravos. A produção dessas terras, bem como as ofertas feitas pelo povo, eram armazenadas nos celeiros e armazéns do templo. Estes bens eram então redistribuídos para a população, especialmente para aqueles em necessidade. Dessa forma, o templo servia como uma espécie de estado de bem-estar, garantindo que ninguém passasse fome. Estas grandiosas estruturas, dedicadas aos vários deuses e deusas do panteão sumério, eram mais do que apenas locais de adoração. Eram o coração pulsante das cidades-estados, servindo como centros de vida econômica, política e social. Os templos da Suméria eram grandiosas edificações, com suas imponentes escadarias apontando para os céus. Estas pirâmides escalonadas, que se acreditava serem as moradas dos deuses, eram um testemunho da habilidade arquitetônica dos sumérios e de sua profunda reverência pelo divino. Cada cidade-estado tinha seu próprio templo, dedicado à sua divindade patrona. Estes templos eram frequentemente as estruturas eram as maiores e proeminentes da cidade, sua presença era uma lembrança constante de que uma autoridade divina governava aquela cidade e a vida na Suméria, como um todo. Politicamente, os templos detinham um poder imenso. O Ensi, ou governante da cidade, frequentemente era o sumo sacerdote do templo da cidade, e sua autoridade provinha de seu papel como representante da divindade patrona da cidade. O Ensi era responsável por manter o templo, realizar os rituais necessários e garantir o favor dos deuses. Em troca, o Ensi recebia a autoridade para governar a cidade-estado, seu governo era visto como uma extensão da vontade divina. Socialmente, o templo era um centro de atividades. Era um local de encontro, onde as pessoas vinham para adorar, celebrar festivais e conduzir negócios. O templo também era um local de aprendizado, onde escribas eram treinados e onde o conhecimento era preservado e transmitido de geração em geração. Como podemos observar, desde que começamos este livro e-book, a Suméria desenvolveu diversas áreas diferentes para facilitar o progresso de sua sociedade. Eles foram pioneiros em múltiplos campos. Até este ponto, observamos as conquistas da Suméria, que prosperou na região do Crescente Fértil, especificamente na área entre os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, através da lente da ciência, arqueologia e historiografia. No entanto, o propósito deste livro e-book é ir além do que historiadores e arqueólogos podem afirmar sobre a civilização suméria. Isso porque continuaremos a examinar a história e a filosofia, nos limites da ciência, para observar diferentes nuances na formação do mundo e de nossa sociedade. Nas tábuas sumérias, a Suméria descreveu explicitamente e claramente a origem do conhecimento que possibilitou o desenvolvimento da civilização como a conhecemos.
Se pudéssemos voltar no tempo e perguntar a qualquer habitante de uma das cidades-estado sumérias sobre seus criadores, todos apontariam para os céus. De acordo com as tábuas sumérias, devidamente registradas na mitologia suméria, antes da existência dos humanos, a terra era habitada apenas por deuses e deusas. Esses seres divinos eram os trabalhadores originais, cultivando a terra e realizando outras tarefas. Alguns mitos classificam esses deuses e deusas em dois grupos diferentes, os deuses principais conhecidos como Anunnaki e os deuses juniores conhecidos como Igigi. Os deuses que realizavam as tarefas eram os deuses juniores ou menores, conhecidos como Igigi. No entanto, em alguns mitos, fica claro que os deuses e deusas estavam cansados do trabalho árduo. Em resposta a essa fadiga divina, os humanos foram criados. O propósito de sua criação: servir aos deuses, assumir o trabalho que os deuses consideravam muito pesado. Neste ponto, é bom observar que a Suméria se referia a si mesma como o povo de cabeça preta. O termo sumérios é um termo que não era uma autodenominação, mas um dado a eles por outras civilizações em tempos posteriores, como o Império da Acádia. O termo sumério em si não era usado pelo povo que agora conhecemos como sumérios. Era um rótulo aplicado por outros. Este termo, sumério, significa terra dos reis civilizados. E este título, sumérios, ou os habitantes da terra dos reis civilizados, tem uma profunda conexão com sua história. Antes de mergulharmos nisso, preciso avisar. Este é o exato momento do livro e-book em que vamos mudar para um ponto de vista diferente. Vamos abandonar a ciência tradicional, arqueologia, filosofia e observar o berço da civilização por outra perspectiva. Eu vou te aconselhar a continuar ouvindo esse livro e-book porque eles vão lhe oferecer uma boa ideia de como estudos teológicos, arqueológicos, históricos, filosóficos e mitológicos estão interligados e são importantes para formar uma nova maneira de ver nosso passado e entender nosso presente e nosso futuro. Agora, vamos mergulhar neste diferente ponto de vista. Antes de afirmarmos que a palavra Suméria é um termo que significa terra dos reis civilizados. Se voltarmos nossa atenção para o significado que a ciência tradicional dá ao termo Anunnaki, aqueles de sangue real, já podemos ter uma boa ideia de quem são essas linhagens reais. No entanto, podemos ir muito mais fundo do que isso. Nas tábuas de argila da Suméria, há um documento importante intitulado A Lista de Reis da Suméria. Ao olhar para este título, seria interessante expandi-lo. Se Suméria significa terra dos reis civilizados, o que poderia estar contido no documento, a lista de reis da terra dos reis civilizados? Vamos dar uma olhada na primeira afirmação. Diz: depois que a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. Em Eridu, Alulim tornou-se rei, ele governou por 28.800 anos. E nesse ponto, você pode estar pensando, o quê? Vamos voltar à parte deste livro e-book quando estávamos analisando o período Ubaide, o período histórico que antecede a civilização suméria. A partir daí, usando fontes históricas, eu disse, o período Ubaide também viu o desenvolvimento de grandes assentamentos de vilas. Esses assentamentos eram caracterizados por sua arquitetura única, incluindo grandes casas de vários cômodos feitas de tijolos de lama. O maior desses assentamentos era Eridu, que é considerado por muitos como a primeira cidade do mundo. Eridu foi um importante centro da cultura Ubaide, e foi aqui que vemos os primeiros sinais de urbanização. Ao cruzar informações históricas com os insights obtidos dos mitos mesopotâmicos, podemos descobrir respostas intrigantes. Isso indica que, durante o período pré-sumério, acreditava-se que o conceito de realeza tinha origem divina e foi estabelecido na cidade de Eridu. Fontes históricas sugerem que Eridu poderia ser considerada a primeira cidade do mundo. Segundo essas fontes, Eridu foi governada por um único rei chamado Alulim por uma notável duração de 28.800 anos. Se você achar isso interessante, peço que mantenha a calma. Apenas veja a informação que vem a seguir.
Como disse em outros livros e books, sou um pesquisador apaixonado por esse assunto. Tenho me alimentado de muitas informações nos últimos 12 anos. Estive lendo estudos acadêmicos e não acadêmicos. E agora, vamos nos aprofundar em uma fonte acadêmica. Você pode lê-la se quiser. Pesquise na internet pelo artigo A Nomeação Divina do Primeiro Rei Antediluviano, conteúdo recém-recuperado da versão de UR da História do Dilúvio Sumério. Este artigo foi escrito por Jeremiah Peterson, um assiriólogo e especialista em línguas cuneiformes da antiga Mesopotâmia. Neste artigo, Jeremiah afirma: o possível significado literal mencionado, semente do servo vermelho, poderia ser uma referência às origens pré-históricas de Alulim, quando as pessoas eram entendidas como se comportando mais como animais. Humanos da era pré-histórica são descritos assim, mais explicitamente, nos contextos potencialmente relacionados de ovelha e grão, e como o grão chegou à Suméria. Jeremiah, em seu artigo, apresenta um texto dos tabletes cuneiformes. Este texto afirma: eles, as principais divindades, criaram a humanidade. Depois que os animais estavam se proliferando da terra em uníssono, eles fizeram o gado e os quadrúpedes como coisas apropriadas na estepe. O texto continua, mas não é necessário ler mais para fazer conexões. Jeremiah esclarece que Alulim, nesses textos, é muito provável que tenha sido um rei não humano, já que os textos demonstram que durante esse período não havia humanos civilizados na Terra. E, claro, precisamos lembrar que fontes científicas, como evidências históricas e arqueológicas, afirmam que humanos civilizados só apareceram quando a civilização suméria floresceu. Antes disso, os humanoides na Terra eram caçadores-coletores e nômades, e não havia civilização. Quando lemos os tabletes de argila mesopotâmicos, por exemplo, o período anterior ao berço da civilização na Suméria foi um momento em que apenas os deuses caminhavam na Terra. Para estabelecer mais uma conexão interessante, apenas observe isso. Em fontes históricas, como nos livros de Samuel Noah Kramer, podemos ler que os sumérios acreditavam que suas vidas eram dedicadas a servir os deuses. Isso não era um ponto de contenda ou um debate filosófico para eles. Eles não lidavam com dilemas modernos de livre-arbítrio versus determinismo. Para os sumérios, seu propósito era claro e inequívoco: eles foram criados para servir os deuses. E esse é outro ponto a observar. Fontes históricas se alinham com seus mitos quando os sumérios esclarecem que foram criados para servir os deuses, para substituir o trabalho árduo dos deuses. Essa crença foi refletida em suas estruturas e práticas sociais. Aquelas construções conhecidas como zigurates, sobre as quais falamos anteriormente, essas estruturas massivas são consideradas as casas dos deuses. Essas estruturas foram construídas como locais de adoração e como um testemunho da devoção suméria a seus criadores divinos. A crença dos sumérios em seu propósito divino também influenciou sua compreensão do mundo natural. Eles viam os padrões e ciclos da natureza como manifestações da vontade divina. Os céus, a terra e o espaço entre eles, todos esses eram elementos de seu entendimento cósmico. Ao explorar suas crenças, podemos obter uma melhor compreensão de seus pensamentos sobre seu lugar no universo e suas interações com o divino, bem como suas crenças espirituais. Os sumérios acreditavam em uma vida após a morte, um reino conhecido como o submundo Ukur. Este não era um lugar de punição ou recompensa, mas sim uma continuação da vida, embora em uma forma mais sombria e menos vibrante. O submundo era visto como um lugar escuro e empoeirado, onde os espíritos dos mortos, conhecidos como Jidim ou fantasmas em nossa linguagem moderna, habitavam. Após a morte, os sumérios acreditavam que o Jidim viajava para o submundo, cruzando um rio com a ajuda de um barqueiro. Uma vez no submundo, o Jidim vivia uma vida semelhante à sua existência terrena, comendo, bebendo e socializando com outros espíritos. No entanto, a vida no submundo não era fácil. O Jidim dependia de seus parentes vivos para sustento, contando com eles para fornecer oferendas de comida e bebida.
Se essas oferendas não fossem feitas, o Jidim poderia sofrer de fome e sede, ou até mesmo retornar ao mundo dos vivos como espíritos inquietos. Os sumérios realizavam rituais de sepultamento elaborados para garantir o bem-estar do Jidim. Esses rituais incluíam a provisão de bens funerários, como comida, bebida e pertences pessoais, para acompanhar o falecido na vida após a morte. Os sumérios também realizavam festas regulares para os mortos, durante as quais faziam oferendas a seus antepassados. As crenças sumérias sobre a vida após a morte revelam uma civilização profundamente consciente da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Eles viam a morte não como um fim, mas como uma transição para um estado diferente de existência. Seus rituais e crenças refletiam seu desejo de manter uma conexão com seus antepassados e garantir seu bem-estar na vida após a morte. Gostaria de concluir este livro e-book esclarecendo que este assunto é extremamente vasto. E assim como é vasto, também é incrivelmente fascinante. Sei que este não é o único livro e-book discutindo este tópico, e também sei que, como eu, a maioria das pessoas que se deparam com este livro e-book já leu e pesquisou extensivamente sobre este assunto. Eu, BP Valdemir Melo, o nome por trás deste livro e-book, o nome por trás dos estudos e dos textos, gostaria de expressar minha profunda gratidão a você por estar aqui. Sem você, eu nunca poderia estar compartilhando este tipo de conteúdo. Além disso, quero que você saiba as 3 principais razões pelas quais este assunto é extremamente intrigante. Porque este assunto é relativamente recente em nossa história, considerando que as tábuas mesopotâmicas foram descobertas na segunda metade do século 1850. 2. Porque esses deuses reverenciados pela primeira civilização da história humana, os Anunnaki, têm incríveis semelhanças com todos os outros deuses nas mitologias ao redor do planeta. E neste caso, podemos estar nos referindo, em todas as mitologias, às mesmas entidades, os Anunnaki. 3. E esta é a razão mais importante. O estudo dos Anunnaki representa a fronteira final entre ciência tradicional, arqueologia, história, filosofia, pseudociência, teologia e ficção científica. O renomado autor Zecharia Sitchin enfrentou extensa crítica, acusado de inserir informações nas tábuas onde não poderiam ser encontradas. No entanto, quanto mais leio e investigo este assunto, mesmo em fontes acadêmicas, mais percebo que muitas das afirmações de Sitchin parecem ser verdadeiras. Embora eu deva deixar claro, cristalinamente claro, não endosso o trabalho de Sitchin como a fronteira final da verdade, assim como não faço isso por qualquer perspectiva religiosa ou histórica. Acredito, no fundo do meu ser, que devemos estudar vários caminhos religiosos, perspectivas acadêmicas, pensamentos religiosos, filosofias e mitologias em busca da verdade. Também acredito que cada pessoa pode encontrar sua própria verdade, e essas verdades podem ser diferentes, coexistindo neste planeta sem a necessidade de travarmos guerra uns contra os outros. No entanto, a este respeito, devo lembrá-lo. A descoberta das tábuas sumérias é recente em nossa história. É um assunto delicado, cativante e profundamente revolucionário, e tem grande importância. A história dos Anunnaki, conforme descrita por Sitchin em seus estudos e no livro Perdido de Enki, é incrivelmente importante para ser estudada, analisada, conhecida e compartilhada. Esta é a principal razão pela qual eu aconselho aos ouvintes a fazer estudos mais profundados sobre Anunnaki. Além disso, Zecharia Sitchin não traduziu as tábuas ele mesmo, ele simplesmente fez uso de traduções já estabelecidas por alguns especialistas, embora fosse capaz de ler as tábuas e entendê-las. Portanto, é essencial considerar sua teoria, pesquisa e descobertas. Ao observar cuidadosamente a teoria de Zecharia Sitchin, podemos compreender muitos mistérios que cercam nossa existência. Há muito mais a ser dito, estudado e mostrado sobre este assunto, e será em livros e books futuros. Obrigado por ouvir. Lembre-se de adquirir os nossos livros e book, indicar e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Espero você no próximo livro e book.